Graças a Deus por estarmos reunidos hoje para adorar ao Senhor, entoar louvores ao nome do Senhor nosso Deus, glorificando assim o nome dEle. Adoramos a Deus com as nossas vidas a cada dia, com os cânticos aqui de modo congregacional e nesse instante com os desafios da palavra do Senhor. Começamos a estudar domingo à noite mais um livro da Sagrada Escritura. Você lembra qual? Tudo bem, que bom que todos lembraram. A Epístola de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. A igreja que, devido à perseguição iniciada ali por Saulo, fugiu e se dispersou por várias regiões ali do Império Romano, da Ásia Menor, do mundo grego também, e estavam passando dificuldades os membros daquela igreja. Alguns não conseguiram levar seus mantimentos, foram só com a roupa do corpo, fugindo, porque Roma perseguia os cristãos. Não somente Roma, mas próprio Saulo ali começou a perseguir os cristãos, porque estavam indo contra um judaísmo helenista que não correspondia à religião do Antigo Testamento, dada pelo Senhor, pelos patriarcas, por Moisés, pela lei dada ali a Moisés. Então, Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, nós observamos que as provações fazem parte do treinamento de Deus. Olha então Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago começou então, nesses versículos, a falar do treinamento. Treinamento no meio das dificuldades. Nossa fé é testada no meio das provações. A fé desses irmãos estava sendo testada no meio das provações. Por isso que as dificuldades acontecem, não somente por isso, mas por isso também. Para que a nossa fé seja autenticada, para que o crente permaneça firme, mesmo quando parece difícil. E esse livro também, essa carta, é uma das cartas que fala sobre fé. Tudo isso que nós vamos observar na Epístola de Tiago, você deve ter em mente que é para falar de fé. Assim como a Epístola aos Gálatas fala da justificação pela fé para os crentes que são chamados espirituais. Assim como Abacuque diz que viver pela fé é importante para enfrentar os males, e aprendemos ali sobre a soberania de Deus no meio das dificuldades. A Epístola de Tiago fala que a fé implica obras. Como pode um crente dizer que tem fé se não tem obras? Essa carta completa o pensamento da Epístola de Paulo aos Romanos e da Epístola de Paulo aos Gálatas sobre a justificação pela fé. Enquanto nós sabemos que uma pessoa é salva somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, sem realizar obra alguma, Tiago está dizendo que tal fé que vem do Senhor Jesus e que nos transforma, ela só é verdadeira e legitimamente de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, se esta fé apresentar obras, frutos. Então, aquela pessoa que diz que creu no Senhor Jesus Cristo e não tem frutos de conversão, frutos de salvação, obras palpáveis de amor, de perdão, de buscar ao Senhor em todos os aspectos da sua vida, uma vida de ministério e serviço ao Senhor. Então, deve-se perguntar se realmente tal pessoa creu no Senhor Jesus. E adiantando só para lhe dar o gostinho, Tiago capítulo 2, verso 14 diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Tiago não está dizendo que a salvação é por obras, mas ele está questionando como você que é crente não está ajudando o seu irmão que no meio da perseguição, fugindo rápido, não conseguiu levar as roupas nem o alimento, está passando necessidade e você vive tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Como você vive dessa forma? Você que diz ter fé no Senhor Jesus. E no verso 17, Tiago diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé morta é uma fé que não produz, obviamente, vida espiritual, vida no Senhor Jesus Cristo, vida abundante. Não é a fé que salva, é uma fé religiosa somente. Mas então, observando que esses irmãos passavam por dificuldades, Tiago diz: fique alegre por passar por provações, porque estas provações vão ensinar vocês a perseverar na fé, no meio da dificuldade e da provação. E esta perseverança vai ajudar vocês, Tiago, o pastor deles, escrevendo a carta de longe, dizendo: esta perseverança vai ajudar vocês a serem obreiros perfeitos do Senhor Jesus Cristo. Perfeito em que sentido? Maduros. Não aquele que por qualquer motivo abandona a sua fé ou deixa sua fidelidade à obra e ao serviço de Deus. Não é só o pastor que tem um ministério nesta igreja, ou os pastores. Cada crente do Senhor Jesus Cristo, desta igreja, tem um ministério. Talvez você ainda não caiu a ficha na sua cabeça, mas você tem. Você é um sacerdote do Senhor Jesus Cristo, você que creu no Senhor Jesus. Você tem um ministério de pregar o evangelho do Senhor Jesus aos perdidos. Você, acima de tudo, testemunha ao mundo de que Jesus é Deus e Ele vive e está à direita do Pai. Você testemunha o poder de Deus com a sua família. Você testemunha do poder de Deus com as suas ações, com tudo o que você é. Você está no seu serviço, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, no meio da rua. Você é luz no meio das trevas. Esse é o seu grande ministério para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Mas lancei a questão na semana passada: como eu vou entender este ensino tão complicado de que passar por dificuldade, e aqui a gente vai ver na epístola de Tiago que é uma dificuldade material mesmo, de alimento, de vestimenta, passar por estas necessidades é motivo de alegria. Como? Só compreende isso pela fé, pela sabedoria que Deus nos dá. É sobrenatural, vem de Deus, é bênção do Senhor. Por isso hoje nós queremos observar dos versos 5 a 8, que a sabedoria ajuda-nos a viver na fé. A sabedoria que Deus nos dá ajuda-nos a viver na fé. Olha o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queremos observar então neste texto, que nesses versículos, fazendo a relação com os anteriores, que a sabedoria nos ajuda a viver pela fé e a compreender o treinamento de Deus para as nossas vidas. O Senhor está nos treinando, está nos formando como testemunhas dEle, para a honra e glória do nome dEle. A sua existência neste planeta não é somente para a diversão pessoal sua, não é somente para que você trabalhe, tenha títulos, ganhe dinheiro, seja próspero ou não, não é para isso. A razão da nossa existência é a glória de Deus. O Senhor nos criou para a glória de Deus. Quanto mais você lê a palavra e ora, mais você entende
o significado da sua vida. Óbvio que os outros elementos são importantes, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da família e outras coisas mais. No entanto, não podemos perder o foco. E aqui o Senhor quer que aprendamos tais verdades. Vamos ver que a sabedoria ajuda-nos a viver em fé por meio de 3 elementos nesses 4 versículos. O primeiro elemento, muito simples, por sinal, é que necessitamos da sabedoria de Deus em nossas vidas. Ah, mas isso é óbvio, não é, pastor? É tão óbvio que nós deixamos de ler a Bíblia. Se eu sei que eu preciso da sabedoria de Deus, onde eu vou encontrá-la? É na palavra de Deus. É óbvio, mas talvez muitos de nós precisamos, aprender ou sermos desafiados a viver o óbvio. Olhe o início do verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Será que existe algum ser humano que não necessita da sabedoria de Deus? Será que existe? Certamente não. Tiago está recorrendo aqui à ironia. Ele está levando o seu leitor a reconhecer que ele não tem buscado a sabedoria de Deus, mas precisa dela. Precisa, porque Tiago sabe que todos precisamos da sabedoria de Deus, todos os crentes, toda a humanidade precisa da sabedoria de Deus. No entanto, alguns crentes não querem. Ou pelo menos não querem enxergar. Está aqui na Escritura, a sabedoria do Senhor. E além do que a palavra de Deus traz escrita, o Senhor ainda abre o nosso entendimento para refletir sobre ela a partir dos seus princípios e atualizá-la na modernidade segundo as nossas necessidades e demandas modernas. Mas a Bíblia tem as respostas. A Bíblia tem todos os encaminhamentos necessários para o que nós vivemos hoje. Talvez não especificamente, como por exemplo, será que eu devo mudar de emprego? O que é que a Bíblia diz? Não, não é assim. Mas a Escritura tem os princípios orientadores da sabedoria do Senhor nosso Deus. A sabedoria de Deus, ela é bem definida em Eclesiastes 12:13. Abra lá a sua Bíblia em Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes é um dos livros da literatura chamada sapiencial. Sapiencial vem de sabedoria. Essa sabedoria de Deus vem desde os 5 primeiros livros da Bíblia e se estende a outros livros mais específicos, como Eclesiastes, o livro de Provérbios e alguns salmos. Diferentemente de uma sabedoria oriental que ensina o esvaziar da mente para entrar em relação com o cosmo, com Brahma ou com outros nomes que são dados a um ser, um Deus impessoal e imaterial, e diferentemente também da sabedoria entendida como acadêmica, a sabedoria da Escritura ela é uma sabedoria prática. Quando você ouvir na Escritura, de modo geral, principalmente na literatura de sabedoria, como Eclesiastes, Provérbios, Salmos, Jó e outros textos sobre sabedoria, significa viver na prática, no dia a dia, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Por isso que Salomão resume aqui o que é a sabedoria. Teme a Deus, isso é sabedoria. Guarda os seus mandamentos, isso é sabedoria. Essa é a sabedoria do Senhor. De uma maneira muito sintética, esse é o princípio de toda a sabedoria. Novamente, Provérbios capítulo 1, verso 7, temos a síntese desta sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1, 7. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui ele não está falando de desprezar o ensino acadêmico, secular ou até mesmo teológico. Não. Aqui ele está falando de desprezar o ensino sobre Deus. Por exemplo, os que não vêm para a escola bíblica dominical desprezam o ensino de Deus porque não vêm estudar a palavra no único dia na semana que tem para poder até fazer pergunta, ainda é restrito, porque o pastor não deixa o povo fazer pergunta. Aquele soninho, ou aquela praia, ou aquela atividade,
Irmão, a vida do crente é assim. Tem que fazer escolhas. Aí você escolhe o soninho, a praia ou a sabedoria de Deus. Que não estão nos professores, mas está na Escritura, que é ensinada, que é desenvolvida aqui para o nosso aprendizado. É o pouco tempo que nós temos em congregação do estudo da palavra. Então, pense nisso. Loucos desprezam a sabedoria, os que não leem a Bíblia. Tem tempo para estudar todo o conteúdo da universidade. Tem tempo para fazer mestrado, doutorado, ter uma profissão excelente, mas não tem 30 minutos no seu dia para ler a Escritura. Aí quando você passa pelas provações, você não vai ter força, resistência, entendimento do Senhor, porque você não construiu isso na sua vida. Não é mágica, é disciplina, é exercício, é treinamento para conhecer Deus. Você acha, para você conhecer o seu cônjuge, você demora a vida toda. Para você conhecer o seu filho, você demora também. Um amigo. Quanto mais Deus infinito, todo-poderoso, que se revelou nos 66 livros da Sagrada Escritura, demanda querer e empenho. Deus queira que nós estudemos mais a Escritura do Senhor. Provérbios 8,13 fala e descreve um pouco do que é o temor do Senhor. O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Diz assim Provérbios 8,13: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Temer a Deus é tudo isso. E se você observar bem essa literatura de sabedoria, vamos aprofundar mais no que é esta sabedoria de Deus, que nós necessitamos dela. Quando Tiago diz: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, ele sabe que todos necessitam. Especificamente esta igreja aqui, que não está amando o seu irmão, os seus irmãos, uns aos outros, eles necessitam de sabedoria. Tiago está querendo levantar o pensamento, a questão daqueles irmãos, para eles se investigarem e pensarem: será que eu preciso da sabedoria? Mas é claro que eu preciso. Esse deve ser o resultado da leitura deste versículo. Outros textos em Provérbios falam sobre a sabedoria de Deus. Observe a importância da sabedoria em nossas vidas. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quem conhece a Deus é prudente, é sábio. Você conhece Deus? Quanto mais você lê a Escritura em devoção, em oração, mais você vai conhecer o Senhor, o que ele gosta, o que ele não gosta, e você vai temê-lo com todo respeito. Provérbios 15:33, o temor do Senhor. Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Quem teme a Deus está se instruindo na sabedoria do Senhor. E Provérbios 4:7, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Nós devemos estar ávidos, desejosos pela sabedoria de Deus. Estudando a Bíblia nos nossos lares, ensinando para os nossos filhos, fazendo grupos de estudos bíblicos com irmãos, para orar, para ler a Bíblia um tempo na semana, vindo nos cultos de oração, na escola dominical, desejosos porque este é o conhecimento mais importante da nossa vida. Conheço pessoas inteligentíssimas que não sabem tomar decisões na vida, estão completamente perdidas. Não é este tipo de inteligência que Tiago está falando. Tiago está falando da sabedoria do Senhor para todos os momentos e eventos da nossa vida. E Deus nos dá tamanha sabedoria. Provérbios 3:13, veja como a sabedoria é importante. Ela é especial. Provérbios 3:13, feliz o homem
que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Você tem a sabedoria, e aqui é de Deus. Não é sabedoria e conhecimento acadêmico, não. É sabedoria e conhecimento de Deus. Quem tem isso é feliz. Porque no meio da... Voltando para Tiago, porque no meio da provação tem alegria. Você já pensou, no meio de uma provação, necessidades básicas da sua vida são retiradas e você está contente, sem hipocrisia, para mostrar ao pastor, à igreja, que você é espiritual. Sem hipocrisia. Você realmente, no seu coração, você está feliz, na paz de Cristo. Então, isso é sabedoria de Deus. É o Senhor que realiza esses eventos na nossa vida. E somente tendo esse entendimento, poderemos viver estas verdades bíblicas de Deus, que os receptores da Epístola de Tiago também deveriam viver. Provérbios 4, verso 6, nesse texto, diz assim: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Aqui a sabedoria é personificada, como uma pessoa que vai nos proteger. Se você ama o Senhor, busca compreender a Deus, esta sabedoria clama, entende, eu preciso da sabedoria de Deus na minha vida, você será protegido, porque ela vai te elucidar nos caminhos da sua vida, porque é viver na prática a vontade de Deus, é a sabedoria do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor, temer a Deus em todas as situações. Provérbios, capítulo 8, verso 11. Veja como deve ser a nossa postura diante da sabedoria. Entendendo que a sabedoria se revela aqui na Escritura, veja qual deve ser a nossa postura. Porque melhor, Provérbios 8, 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. De tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. O Senhor nos dá esta sabedoria. Temos ela na nossa mão, a revelação da vontade do Senhor, a Bíblia Sagrada. Ela deve ser lida com desejo, com gosto, porque aqui tem as respostas. E você deve conhecê-la. Para conhecer o Senhor, temê-lo, guardar os seus mandamentos, ser feliz, saber que é protegido, deve buscá-la como se buscam as joias. Quantos buscam um trabalho cada vez mais rentável? Não estou dizendo que isso é pecado, mas a gente busca porque precisa, não é verdade? Ou na enfermidade, os médicos e os remédios, porque necessitamos. Não estou dizendo que isso é errado nem pecado, mas compare isso com o seu desejo pela sabedoria que vem de Deus, porque ela vai certamente lhe proteger e lhe ajudar. Provérbios 24, 3, verso 3. Com a sabedoria, Provérbios 24, verso 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. E o verso 14. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Temos que buscar a sabedoria porque ela nos dá esta esperança, este futuro. O nosso lar, ele se firma. A edificação na nossa família, independente de classe social, independente de quantidade de dinheiro, independente das provações, como o Tiago está ensinando aqui. Certamente, Tiago ele está recorrendo a todo o entendimento que esses irmãos judeus convertidos tinham dos textos da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. E ele está dizendo, irmão, você não está entendendo como é que se vive na provação? Você não está entendendo que a provação é motivo de alegria? Você não entende que tem que perseverar e que isso é um treinamento de Deus? Você não entende? Peça sabedoria a Deus. Ele vai lhe dar. Você precisa dessa sabedoria? Ele, obviamente, é uma pergunta que Tiago estava levantando, uma pergunta retórica. Todos precisamos. Então busque para você entender como se vive no treinamento que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Necessitamos da sabedoria do Senhor. Todos nós precisamos. Ela vem de Deus, o Senhor que nos ilumina, para compreendermos a Sagrada Escritura e vivermos tal ensino na prática, dia a dia. Sabe qual é uma das coisas mais difíceis na vida de cada um de nós? Tomar decisões.
Todo dia você toma decisões. Essas decisões todas têm que ser para a honra e glória de Deus. Isso é temer a Deus. Decisões que você vai escolher quebrar ou guardar os mandamentos do Senhor. E às vezes você não sabe o que decidir e não quer deixar Deus triste ou desobedecê-lo ou pecar contra o Senhor. Sabedoria de Deus. Você necessita, eu necessito, todos nós precisamos dela. Mas observamos também um segundo elemento nestes versículos aqui de Tiago, que nos ensinam que a sabedoria é fundamental para a nossa vida com Deus, para uma vida de fé com o Senhor. Esse segundo ensino, que também é muito simples e é óbvio, é que devemos buscar a sabedoria para as nossas vidas. É tão simples, mas não buscamos. E Tiago diz no verso 5, se porém alguém de vós necessita de sabedoria, o que é que você faz? Peça a Deus. Nós não somos membros de uma sociedade secreta. A Bíblia não é para os iluminados, inteligentes e acadêmicos. A Bíblia é para todos. A sabedoria de Deus é para todos os que o invocam. E Ele dá esta sabedoria. Peça. Temos que buscá-la. Temos que querê-la. E o Senhor certamente dará a nós. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 23, mostra como naquele primeiro século havia um desejo grande por sabedoria. Não a de Deus, mas a sabedoria dos gregos, dos filósofos. Século V a.C., templo de Platão, logo depois Aristóteles. E os gregos do primeiro século bebiam dos ensinos destes grandes filósofos e muitos outros. Mas olha a sabedoria do Senhor. 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O Messias crucificado é a sabedoria de Deus. O poder de Deus se revelando na fraqueza, na injustiça que foi feita contra Deus, perfeito, enquanto encarnado, vivendo no meio dos homens. Esta é a sabedoria de Deus. A sabedoria onde o fraco é mais forte. Na nossa ira, na nossa inquietação, desânimo e cobiça, nós devemos canalizar tudo isso que temos de ruim, obviamente pedindo perdão ao Senhor. Devemos entender que a nossa luta, e Paulo escreveu isso em Efésios, a nossa luta não é uns contra os outros, nem contra a humanidade, nem contra o sistema de governo. É contra o nosso próprio pecado. Temos que lutar contra o nosso próprio pecado. O Senhor Jesus nos deu condição de fazermos isso. E quando aprendermos a lutar contra os nossos próprios pecados, seremos uma bênção para este planeta. Somente com a nossa existência. Porque somos luz no meio das trevas. Você entende que esse é o seu ministério? A sabedoria dos gregos até hoje é fundamento para a sociedade moderna. Até hoje ela é fundamental, a leitura destes filósofos para muitos cursos e entendimentos. Mas para nós, o que é mais importante é Cristo crucificado, sendo pregado. Quando você estiver na universidade, que acharem que você é um tolo, ignorante, não se deixe abalar por isso. A sabedoria do nosso Senhor é muito mais sublime do que qualquer sofismo ou teoria ou lógica. Muito sublime. Não é ignorância. Pelo contrário, é tão sublime que às vezes nem conseguimos explicar tudo de tão maravilhoso que é. Isso significa que no meio acadêmico, no trabalho, nos estudos, nós temos que viver como Cristo viveu. 100% sabemos que não vamos conseguir, porque somos pecadores. Mas temos que tentar o máximo possível. Deus foi crucificado. Olha a tamanha humilhação. Quem somos nós para não nos permitir sermos humilhados para a glória de Deus? Não é verdade? Quando formos também ultrajados e perseguidos, injustiçados até. Nossa função na sociedade não é brigar, não é discutir, não é mostrar a nossa superioridade.
mas é ganhá-los pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, sendo firmes quando for necessário para falar do Evangelho e as verdades de Deus, mas ao mesmo tempo prontos para pacificar ou até sofrer, se for necessário. Sabedoria do Senhor pregar Cristo crucificado. Completando este ensino, olha o verso 18, 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo não está dizendo que nós devemos ser anti-intelectuais aqui. Paulo está dizendo que a sabedoria que se propaga no mundo, ela é inferior e imperfeita e não gera salvação, nem vida, nem alegria, nem felicidade, nem contentamento. Pelo que eu tenho visto, a sabedoria secular gera pessoas solitárias, sozinhas, sem família, sem praticamente ninguém. Muitos títulos, mas sem Deus, sem o Senhor nas suas vidas. Salomão é o grande exemplo de quem buscou sabedoria. Olhe, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Esse versículo fala da grande oferta que Deus fez ao filho de Davi com Batseba. 1 Reis 3, verso 5, falando sobre sabedoria, a busca da sabedoria. Se você necessita, peça. 1 Reis 3, 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Já pensou se Deus pedisse isso para você? Eu confesso, eu jamais pediria sabedoria. No meu pecado, eu não pediria sabedoria. Sou honesto. Não sei também o que eu ia pedir, mas eu não pensaria na sabedoria. Salomão foi sábio ao pedir. Sabe o que é que você pediria ao Senhor, né? Talvez tantas coisas, riquezas ou sei lá, saúde, tantas coisas para pedir, mas Salomão pediu sabedoria e pediu com a motivação correta. Ele pediu para servir a Deus, como rei do povo de Deus. Olha o verso 8, 1 Reis 3, verso 8. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele pede sabedoria para servir a Deus. Ele pede entendimento para julgar o certo e o errado. Sabedoria de Deus na vida prática é isso. É eu saber dizer isso aqui presta, isso aqui não presta. É eu saber discernir através da leitura dos livros seculares aí o que é equiparável, o que pode ser aproveitável e o que não pode. Temos que ter esta sabedoria. Não podemos viver debaixo somente de regras e leis, mas temos princípios. E esses princípios orientam as nossas decisões dia após dia. E é lendo a Bíblia que eu vou começar a entender como Deus quer que eu viva, por meio de tais princípios. Salomão tinha foi o pedido dele, sabedoria para servir ao Senhor como rei de Israel. Obviamente todos nós lembramos daquela história das duas prostitutas que durante a noite estavam com seus filhos, bebês ainda, e uma dormiu por cima do bebê e matou. E acordou de noite e trocou com o filho da outra, porque não queria ter esse peso, essa culpa na sua consciência, queria ter um menino para aliviar a sua culpa. E então chegam as duas diante de Salomão, já é uma bênção, um rei julgar uma causa de duas prostitutas, isso já é extrema bênção, como esse rei era piedoso, pelo menos nessa fase de sua vida. E olha, e todos sabemos a história, a sabedoria
as duas brigando de quem era o filho, e Salomão diz, traz uma espada, parte o menino no meio, uma banda para outra. Pronto, resolvido o problema. E a mãe diz, não, o filho é dela. Essa era a mãe. E então ela recebeu o seu bebê. Tão simples. Simples, hoje, lendo a Bíblia. Mas você lá, na pele de Salomão, o que é que você teria feito? Como tomar tal juízo? Nós precisamos de ter essa sabedoria de Deus para ajudar os nossos filhos. Nas perguntas complexas. No trato, no ensino, no direcionamento. Sabedoria de Deus em questões de relacionamento no trabalho, na igreja, na família, em tudo. Todo dia temos decisões difíceis a tomar e que temos que tomar para a glória de Deus. Precisamos de sabedoria. Hebreus 5,13 reflete esta ação de sabedoria de Salomão. Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra sabedoria não está nesses 2 versículos, mas isso é sabedoria. E ela está estritamente ligada à revelação de Deus e ao conhecimento do Senhor através da sua palavra escrita, sua revelação especial. Se você não lê Bíblia, você não sabe discernir o que é certo e o que é errado nesse mundo. Você não sabe que igreja presta e que igreja não presta. O procedimento de um crente, qual é, como pode ser, ou qual não é. Você não vai saber. Criança na fé. Criança na fé pode ter 20 anos de crente. Se ela não leu, nesses 20 anos, pelo menos 20 vezes a Bíblia, criança na fé. Todo ano, você tem que ler pelo menos uma vez a palavra de Deus. Ah, isso está na Bíblia? Tá não. Mas pelo menos é uma média para você se organizar e ter como meta para conhecer a Escritura. Senão você não terá sabedoria. Não saberá discernir o bem e o mal. Será criança. E veja que não é nada místico. Não é místico. Ah, eu vou ler a Bíblia um ano, pronto. Agora eu tenho a sabedoria de Deus, o pastor falou na mensagem. Não. Você tem que ler e entender. Vai entender tudo? Provável que não. Quem que entende tudo? Só o Senhor. Mas vai entender o máximo que puder. No esmero e na dedicação em oração. As faculdades mentais, o raciocínio tem que ser moldado pela Escritura, para que no nosso dia a dia saibamos tomar as decisões na sabedoria do Senhor nosso Deus. Davi cometeu muitos pecados, e ao cometer estes pecados, ele entendia que precisava da sabedoria de Deus. Quando estava perdido, talvez no fundo do poço, porque matou, adulterou. Então Davi ora no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Realmente, é possível que hoje você se reconheça como uma pessoa que lê muito pouco a Bíblia, que conhece pouco de Deus porque não lê a Bíblia, e que achava que nem precisava da sabedoria de Deus porque você sozinho conseguia resolver todos os problemas da sua vida. Se você pensa assim, e agora percebeu que precisa da sabedoria de Deus, ore como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova o espírito inabalável. E comece de novo. A bênção do nosso Deus é que sempre podemos começar. Depois da queda, depois do pecado, o Senhor é maravilhoso para nos perdoar e nos dar nova oportunidade. Se levante, peça perdão dos seus pecados, busque um novo coração, leia a palavra e busque a sabedoria de Deus para aprender a viver na tribulação com alegria. Quem aprende isso é indestrutível. Sabia? Você aprende a viver na tribulação com alegria. Deus lhe dá esse poder para todos nós,
para a glória dele. Mesmo nos problemas e nas adversidades. É bênção de Deus. Ainda no verso 5, Tiago 1,5 diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropere e ser-lhe-á concedida. Deus vai dar essa sabedoria, ela é livre. Não somos parte de uma sociedade secreta. Não é necessário somente pessoas super inteligentes conheçam a Bíblia. Pelo contrário, ela foi escrita para todos nós, para o povo compreender a sagrada vontade de Deus. Peça e Deus dá liberalmente esta sabedoria. Tiago vai falar da sabedoria mais na frente, no capítulo 3, verso 13. Olha o que diz lá, Tiago 3,13. Tiago 3,13. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Então não adianta só dizer que é sábio, é inteligente, é espiritual. Quem é, não diz. Isso é mostrado na prática, na vida, no dia a dia, no perdão, no amor, no auxílio de uns para com os outros. Verso 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aqui é um outro tipo de sabedoria. E aqui aqueles irmãos estavam tendo essa inveja amargurada, sentimento faccioso. Os que estavam passando dificuldade, sem roupa, sem comida, iam lá no seu irmão. Todos fugiram no momento da perseguição imposta por Saulo, Atos 8:1. Ficou em Jerusalém só os 12 apóstolos, e os que fugiram, alguns não conseguiram se manter financeiramente, iam pedir ajuda aos outros, e os outros diziam: não, shalom, Deus abençoe, vou orar por ti, irmão, para que Deus te dê comida e te dê alimento. E não dava nem comida e nem alimento para o seu irmão na fé. Então, sentimento faccioso. Inveja amargurada. O que foi rejeitado, que não recebeu comida, nem veste, nem abrigo, ficou com inveja amargurada. Como é que pode? Ele tem tanto, eu não tenho nada. Que irmão é esse? E começaram a se destruir. Isso é o que pode acontecer no meio do povo de Deus. E então, no verso 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Quando o povo de Deus se degladia, uns rejeitam os outros e os rejeitados ficam com inveja amargurada e os que rejeitam, sentimento de divisão. Isso não é sabedoria de Deus. E é isso que Tiago quer dizer para aqueles irmãos. Verso 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Imagina, a igreja de Jerusalém, mais de 5.000 convertidos judeus, estavam espalhados pelo Império Romano, deviam testemunhar e pregar do Evangelho, eles estavam brigando, porque uns não ajudavam os outros. Total falta de sabedoria do Senhor. Verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, santidade. Depois é pacífica. O crente não briga. O crente é pacifista. O crente sempre busca a paz. Indulgente, pronto para sofrer, se for necessário. Essa é a sabedoria lá do alto, de Deus. Tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Esta é a sabedoria que vem lá do alto. Devemos buscar esta sabedoria para as nossas vidas. E o último aspecto, do verso 6 ao 8, que por incrível que pareça vai ser mais rápido do que do verso 5, diz que somente alcançamos algo de Deus pela fé. Isso que nós queremos alcançar é a sabedoria. Olha o verso 6. Peça, Tiago 1,6. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Irmãos, aqui nós temos o que é fé e o contrário da fé. O contrário da fé é a dúvida. Você duvida que a Bíblia é a sabedoria de Deus? Se você não lê, você duvida.
Você duvida que é no seio da igreja que devemos nos capacitar na Escritura para exercitar essa sabedoria no meio da sociedade, envolta nas trevas e no pecado? Você duvida? Se você duvida, você não procede com fé. Peça com fé, em nada duvidando. Deus vai lhe dar tal sabedoria na Escritura. E o Espírito falando a você para que você haja. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você espera a volta do Senhor Jesus Cristo? Todos nós esperamos. Nunca vimos Jesus fisicamente aqui, mas cremos nele. É fé. Você não vê, você espera que Deus haja. Temos que viver pela fé. E o Senhor instrui muito sobre a fé aos seus discípulos. No verso 7 e 8 diz, Tiago 1, verso 7 e 8, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ninguém alcança nada com Deus se não tiver fé, muito menos sabedoria. Nada. Você não vai alcançar nada se você não crer. Crer implica, você ora pela vontade de Deus e confia. Às vezes ficamos ansiosos, às vezes ficamos perturbados, às vezes ficamos instáveis e tristes. Treinamento. Se você levar a sério o seu treinamento, que Deus está realizando na sua vida, daqui a um tempo, você vai confiar mais no Senhor. Você vai orar e vai dormir, tranquilo, porque está nas mãos de Deus. Não precisa ficar ansioso. Às vezes, eu já ouvi, de crentes que são tidos como passivos, talvez até lentos, porque são tranquilos. E crentes têm que ser tranquilos, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Basta pedir. Se você pede sem duvidar, você alcançará algo com Deus. Nesse caso, a sabedoria. Purificai as mãos, verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quem não tem fé é este homem. Não sabe para onde vai, não sabe o que decidir, não sabe o que vai fazer da vida, não tem firmeza. E aqui falando a homens do sexo masculino, temos que ter essa característica. Não de ser de ânimo dobre, inconstante, levado para qualquer lugar pela onda ou pelo vento. Firmes no Senhor. É o Senhor que vai nos dar entendimento para dirigir as nossas famílias com a graça de Deus, com o ensino da Escritura, levando-os a orar e a compreender a Escritura. Nós, homens, fomos chamados, acima de tudo, para esse ministério, de glorificar a Deus, adorando ao Senhor, é claro, glorificando a Deus com esta firmeza para com as nossas esposas e filhos. Olhe então, Hebreus 11:6, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não dá para agradar a Deus sem fé, não dá para obter esta sabedoria sem fé. Precisamos dela. Temos que buscar tal sabedoria. E só vamos conseguir crendo que o Senhor nos dá liberalmente. Ela está aqui na Escritura e o Espírito Santo nos ensina. Você nem precisa do pastor. Basta você ler sua Bíblia e orar. E estamos aqui para qualquer ajuda, é claro. Mas você pode, lendo a sua Bíblia, orando ao Senhor, ter o entendimento, a sabedoria de Deus, para no meio da provação, estar alegre. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor é maravilhoso. Pedimos que o Senhor nos fortaleça para vivermos tais verdades. Pela fé nós cremos, Senhor, pela fé que o Senhor nos deu. Cremos na verdade e eficácia da Tua Escritura. Ajuda-nos a vivermos desta forma. No meio da provação, alegria, perseverando na fé,
buscando a tua sabedoria, reconhecendo que o Senhor é por nós. Pedimos a tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.